nós estaremos sendo ministrados pelo nosso querido presbítero Felipe, líder dos diáconos, que sempre... As crianças podem subir direto? É isso? As crianças já podem subir. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu não me canso de dizer isso todas as vezes que nós somos chamados a esse momento de ministração da palavra do Senhor. Meu coração estremece diante do poder e da autoridade que existe nesta palavra. Eu tenho me policiado muito para todas as vezes que eu me preparo para vir para esse lugar, eu esteja atento, para que eu possa sair daqui retendo o que é mais precioso, a semente que foi semeada. E desde o momento em que a gente inicia o culto, é tão especial quando você começa a perceber Deus falando do início até o fim desse ajuntamento. Nós começamos com o pastor Eneildo falando que somos como peregrinos e forasteiros, que a nossa alegria é saber que um dia nós vamos voltar para casa. E nós estaremos na presença daquele que nos sustentou todos os dias enquanto aqui estivemos. Depois nós fomos para os louvores. E nos louvores, nós começamos dizendo que ele é o leão. E trazendo à memória que o cordeiro que foi morto agora é o leão que ressuscitou. E venceu a morte por mim, por você, pela igreja. Depois nós entoamos o louvor que diz que este leão está à mesa. E ele está nos observando. Então o leão que ressuscitou agora está à mesa. E não só está à mesa, como também nos ensina em amor. O terceiro louvor disse que esse leão que está à mesa nos observando e nos ensina em amor, ele nos perdoou, porque ele conhece as nossas falhas. E o último louvor disse que este leão que está à mesa, que ensina em amor e que nos perdoou, agora nos traz a sermos adoradores, entoarmos louvores ao teu nome, e no ofertório cantamos, estamos junto à cruz. Irmãos, nós cantamos boa parte da história da igreja, do plano de salvação, em 5 louvores. Nós entoamos que Deus é, o que Deus fez e o que Deus espera de nós em 5 louvores. Nós estamos cultuando ao Senhor. Esse é um privilégio que não nos foi simplesmente dado, ele foi comprado. E foi comprado com um alto preço, o preço de sangue. Então todas as vezes eu quero aqui dizer a vocês, nós estamos nos preparando para mais um ciclo de aniversário da igreja, 31 anos, louvado seja Deus. Mas vamos cada vez mais, como corpo, como povo de Deus, enxertado neste lugar, nos alegrarmos com tudo que nós estamos vivendo aqui. Não venha para a casa do Senhor sem trazer aquilo que vai ser importante para você fixar as informações. Traga caneta, traga papel, traga tudo aquilo que for necessário, mas não saia daqui como quem veio para um outro lugar que não seja a igreja. Porque aqui está a presença do Filho de Deus. Nós estamos junto à cruz, vigiando, porque nós agora somos adoradores, fomos perdoados, estamos assentados à mesa, aonde Ele está, o leão está. Louvado seja Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo
não nos conhece porque não conhece a Ele. Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós somos filhos de Deus. Santo Deus e Pai, na Tua presença permanecemos, ó Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja limpo de qualquer pensamento, sentimento ou situação que possa prejudicar a Tua palavra de cair em boa terra. Senhor, em nome de Jesus, não tenho nada a acrescentar ao Teu povo, Senhor, sem que o Senhor primeiro use a minha vida como instrumento pequeno para que a Tua palavra seja exaltada nesta noite. Então tenha liberdade, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor deseja dizer à igreja seja dito, nenhuma palavra a mais, mas que ao sairmos daqui, saiamos, ó Pai, trazendo à memória o tamanho do amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Senhor, tenha liberdade de fazer a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Irmãos, a palavra de hoje queimou dentro de mim, no momento em que nós estávamos ali à mesa, recebendo a visita dos pais da Thaís, os meus sogros, e ali fomos orar. E quando nós fomos orar ali, comemorando esse momento do Dia dos Pais, uma palavra mexeu comigo. Quando foi dito na oração que, ainda que seja um momento com intuito muitas vezes comercial, nós temos a oportunidade de trazer à memória a importância de ser pai, do ato de ser pai. E naquele momento, eu não pensei em mim ou pensei em qualquer outra pessoa. Naquele momento eu pensei no Senhor. No meu pai. No pai que me adotou e agora me fez co-herdeiro de Cristo. Eu olhei para mim e entendi que eu não tenho absolutamente nada, eu não fiz absolutamente nada, eu muitas vezes entristeço o coração do Senhor, mas o Senhor olhou para mim e viu em mim um coração necessitado dele. E assim é com todos nós. Eu e você fomos chamados, nós fomos resgatados para compor uma família, e essa família é a família de Deus, a qual agora eu e você somos chamados de filhos. Eu e você, que não tínhamos nada a oferecer, agora somos chamados a ser filhos de Deus, filho do Criador. E diante disso eu queria compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre o Deus Pai. E antes disso eu só queria trazer algumas definições. Quando nós falamos sobre a questão de pai, a definição é homem que gerou ou adotou um ou mais filhos, assumindo a função do cuidado, proteção e orientação. No sentido social, diz respeito à função protetora. Aquele que provê, aquele que dá segurança emocional e material. É aquele que educa, que guia, que orienta sobre os verdadeiros valores. É aquele que disciplina quando precisa disciplinar. E é aquele que é um exemplo de vida. É a figura da referência, representando autoridade, liderança, cuidado dentro do núcleo familiar. Quando eu olho para isso, eu consigo entender que, ainda que seja uma definição contida no dicionário, escrito por homens, eu enxergo o meu Deus em cada um dessas características. E é exatamente sobre essas características e algumas mais que o Senhor colocou no meu coração, que eu gostaria que vocês se atentassem às características do Deus Pai. Esse Deus que nós estamos cultuando nesta noite
Esse Deus que mudou o nosso entendimento, mudou a nossa forma de viver, nos gerou de novo agora de uma semente incorruptível, aquele que em algum momento nos confrontou a ponto de nós reconhecermos a nossa limitação e nós nos derramarmos na presença de Deus. Este Deus me chama de filho, e Ele tem algumas características dentre tantas, mas eu queria trazer algumas hoje. A primeira característica do Deus Pai é que Ele está sempre presente, independentemente da circunstância. Você e eu nunca estaremos só. Uma vez que nós nos rendemos, e digo mais, até mesmo quando não o reconhecíamos, Ele já guardava a nossa vida, porque Ele já tinha marcado conosco um encontro. Se Ele marcou um encontro, Ele protegeu a minha vida até eu chegar a este encontro, e continua protegendo a minha vida todos os dias. Este Deus está presente na minha vida todos os dias. Quando eu saio para trabalhar, Ele está comigo. Quando eu chego na minha casa, Ele está comigo. Quando eu passo pela adversidade, Ele está comigo. Quando eu passo pela vitória, Ele está comigo. Quando a tempestade aumenta, Ele está comigo. Ele está comigo o tempo todo. Salmo número 20, capítulo 23, versículo 1 a 4, abram comigo. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande por lugares terríveis, eu preciso trazer a memória e ter a certeza e convicção de que eu não estou só. Hoje a sociedade vive e sofre muitas vezes por um distanciamento, não físico, mas um distanciamento espiritual, e estão buscando em todos os lugares aquilo que só Cristo pode suprir. Só o Deus Pai pode nos dar, que é a paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é quando eu entro no meu quarto e tenho a possibilidade de dobrar os meus joelhos e falar com Deus. A minha oração já não desperta a ira de Deus, porque Ele não olha o meu pecado, mas Ele olha o sangue de Cristo sobre mim, e agora eu tenho paz com Deus. E a paz de Deus é porque, independentemente do que aconteça ao meu redor, eu sei de que eu estou guardado e firmado, e como nós cantamos nesta noite, Ele proverá. Ele proverá, seja na minha vida material, financeira, na minha vida familiar, tantas coisas que eu tenho a plena convicção que estão no controle da mão do meu Senhor. João 17, 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo que Ele é um com Deus. E está dizendo para que nós sejamos um com Ele, ou seja, um com o Pai. Nós precisamos entender que a presença de Deus nos acompanha, e ela está dentro de mim e de você. Muitas vezes os nossos sentimentos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos desvios de atenção nos fazem esquecer que Ele está conosco, esquadrinhando e observando os nossos corações. O Deus Pai sempre está presente. O Deus Pai te protege. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Pai, à sombra do Onipotente descansará. Ei, deixa eu te dizer algo. Ele
não só oferece a proteção e segurança, como Ele é a própria proteção e segurança. Ele é a própria habitação. Ele é o próprio esconderijo. Se estamos escondidos nele. Se estamos guardados nele. Se estamos enxertados nele. E sem ele nada podemos fazer, sem ele nada foi feito, porque tudo foi feito para ele. E nós estamos aqui agora fazendo parte, porque estamos enxertados nele. O Deus Pai te protege. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ei, não deixa nada tirar isso da minha e da tua visão, porque eu sei que a nossa mente é bombardeada todos os dias. Nós somos atacados, sejam por pessoas externas, sejam muitas vezes por pessoas próximas, sejam muitas vezes por situações ou circunstâncias, mas não se esqueça que para tocar em você tem que pedir permissão para o Senhor, porque você é propriedade particular do Deus vivo, do Deus Pai. Nada e nem ninguém pode atentar contra a tua vida sem que o Deus Pai permita. E se algo acontecer, não perguntemos, e eu sei que é difícil o porquê, mas o para quê que estamos passando, porque no final desta caminhada, nós vamos sair daqui com marcas profundas que testificam de Cristo. O Deus Pai nos protege. O Deus Pai, terceira característica, o Deus Pai nos ama. João 3,16, versículo todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. O Filho unigênito de Deus foi nos dado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor de Deus é provado. Se tem algo na palavra de Deus que me confronta, é que tudo aquilo a qual o Senhor pede para que nós façamos, primeiro Ele fez. É necessário perdoar, Ele perdoou. É necessário dar a outra face, Ele deu a outra face. É necessário fazer tantas coisas, Ele fez primeiro, até se dar a si próprio, por amor àqueles que não o amavam. Até se dar por aqueles que não o amavam. Mas louvado seja Deus, porque o Isaías relata que ele se alegraria com o fruto do seu trabalho. E em nome de Jesus, que nós possamos todos os dias causar alegria no coração de Deus. Deus nos amou, e este amor bíblico é um amor altruísta, ou seja, eu estou dando, entregando sem esperar nada em troca. Mas como assim, presbítero? Sim, ele não espera nada em troca, é eu que tenho a necessidade de entregar. Quando eu entendo que eu não estou fazendo um favor para Deus, entregando o meu louvor, mas eu estou saciando uma necessidade que eu tenho, de me rasgar na presença de Deus, agora eu entendo que o que Ele fez por mim foi um amor genuíno. O amor bíblico, o amor da palavra, o amor de Deus para com nós é um amor altruísta, incondicional, imensurável, incalculável. Não dá para explicar o amor de Deus, porque ainda que tentássemos faltaria a palavra, porque o amor dele é um amor sacrificial. Aquele que não poupou esforços, despiu-se da glória de Deus, habitou-se entre nós, fez-se homem, mas não pecou, se entregou sem abrir a boca, para salvar a nossa vida em amor, por amor. Deus, o Pai, nos ama. Quantas pessoas hoje sofrem por não ter, ou por não conhecer o amor.
E o amor está disponível para todo aquele que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos quanto o receberam, todos quanto o reconheceram, Deus nos deu o poder de sermos filhos de Deus. O amor de Deus, o Deus Pai, nos ama. Porque Deus amou, e diz a palavra que foi de tal maneira, e para um objetivo, para que nele nós tivéssemos a certeza de que Ele é o Filho de Deus. Aquilo que aprendemos com a palavra e aquilo que aprendemos neste lugar, vai ser colocado à prova quando sairmos daqui. Saímos daqui, entramos aqui, cantamos que Deus é aquele que nos guarda. Ao sairmos daqui, precisamos ter a certeza de que Ele está nos guardando. Cantamos aqui que Ele é aquele que supre as minhas necessidades. Ao sairmos daqui, precisamos ter a certeza de que Ele continua suprindo as nossas necessidades. Nós cantamos que Ele é a vida, Ele é a cura, Ele é a salvação. Então vivamos a vida, vivamos a cura e vivamos a salvação. O mundo não nos conhece porque nós estamos enxertados nele. E esse é um dos maiores privilégios que nós temos. Nós não somos mais deste mundo, nós somos peregrinos. O Deus Pai sempre está presente. O nosso Deus Pai nos protege. O nosso Deus Pai nos ama. O nosso Deus Pai nos ajuda. Abra a palavra do Senhor em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim: não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não importa o que nós precisamos fazer. Se for algo entregue por Deus, confirmado por Deus, Ele nos capacitará para fazer. Muitas vezes, nossas limitações na ousadia, nosso receio, nosso medo, nos impede de avançar na fé. Continuamos muitas vezes com as águas muito rasas, quando o Senhor está nos chamando para mergulharmos nas águas do conhecimento de Deus, através do Espírito Santo. Se Deus nos colocou algo em nossa mão, façamos. Quantas pessoas que alcançaram grandes objetivos e resultados, inclusive no âmbito da fé, começaram achando que não daria porque eram pequenos, não sabiam, não tinham domínio, mas aí que está o grande diferencial, é que na minha limitação, Deus é exaltado, porque se algo deu certo, não foi por minha causa, foi porque Ele é bom, foi porque Ele colocou a palavra na minha boca, foi porque Ele me ajudou a entoar cânticos, foi porque Ele me ajudou a entoar instrumentos, foi porque Ele me ajudou a pregar a palavra, foi porque Ele me ajudou a aprender todas as coisas que eu aprendi. Não te ordenei ser forte e corajoso? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo? É o Deus Pai falando comigo e contigo. Quais têm sido as nossas barreiras para vivermos o que Deus nos chamou para fazer? O que nós estamos colocando como empecilhos? Talvez estamos dizendo que o tempo seja um empecilho, Ele é o tempo.
o desejo de servi-lo precisa estar ardendo no meu coração. Porque quanto mais próximo dele eu estiver, mais transformado eu vou ser. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Um dia estaremos na presença dele, mas com o corpo totalmente transformado. O que nos impede? Cuidado para que nós não coloquemos empecilhos ou chamemos de empecilho aquilo que Deus nos deu por bênção. Muitas vezes colocamos como se o meu trabalho me impedisse de servir a Deus. Mas o trabalho foi Deus quem me deu, então como que aquilo que Ele me deu pode me tirar da presença dEle? E muitas vezes a gente vai deixando aquilo que Deus nos deu como bênção, colocando esta bênção como empecilho de adorar Ele no seu santuário. Ah, porque os meus filhos, ah, porque meu esposo, ah, porque minha esposa, ah, porque isso, por aquilo, pela empresa, pelo trabalho. Ei! Quanto mais louvarmos e adorarmos a Deus, reconhecendo que o que temos é dEle, mais Ele terá alegria de abençoar as nossas vidas. Mas se nós não soubermos entender e trabalhar com aquilo que Deus está nos dando, como Ele vai acrescentar mais? Como nos dará mais responsabilidades? Como nos dará mais situações? Como nos dará mais circunstâncias? Se nós muitas vezes estamos tendo dificuldade de trabalhar com o que temos hoje. Deus é a sabedoria. Cristo é a sabedoria de Deus, diz Provérbios capítulo 8. Ah, eu era o seu aluno, estava com ele quando ainda nada era feito. E essa sabedoria está disponível para mim e para você. Abram a palavra do Senhor lá no Salmo 119, versículo 98. Olha o que esse Deus que nos ajuda deixa na sua palavra para nós. 119, versículo 98. Começar no 97. Quanto, o quê? Será que você pode dizer mais forte? O quanto o quê? Eu amo a tua lei, que isso seja uma verdade na nossa vida, Senhor, e a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais o quê? Sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Ei, quem sou eu? Deus está dizendo que se estivermos nele, guardando a palavra dele, Ele nos fará sábios, mais sábios do que os nossos mestres, porque medito nos teus testemunhos, há sabedoria nas letras deste livro. E tudo que o inferno quer é que eu e você deixemos este livro guardado durante toda a semana e só peguemos ele no domingo, porque ele faz parte daquilo que eu preciso trazer para a igreja. Agora, se eu abro este livro, se eu como desta palavra, se eu bebo desta água, eu estou me tornando sábio. Ei, aquele que não era nada, o jambujeiro que não tinha sequer valor, agora está enxertado na videira verdadeira, e não só enxertado, mas agora está cheio de sabedoria, dando frutos para a eternidade. O que nós fizemos para isso? Nós fomos abraçados por um amor que não conhecíamos. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra, com minha destra. É promessa que eu e você precisamos trazer à memória. O nosso Deus Pai nos ajuda todos os dias. O nosso Deus Pai sempre vai nos orientar. Ainda, volte lá comigo no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler novamente. Josué,
capítulo 1, a partir do versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, filhos, filhas, antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidados de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O Deus que eu e você servimos, direciona os nossos passos, as nossas tomadas de decisão, aquilo que vamos fazer. O grande desafio, em um momento do mundo onde tudo é tão acelerado, onde tudo é tão rápido, é eu ter o entendimento de que antes de dizer sim ou não, eu preciso perguntar para aquele que pode e vai me orientar. O problema é quando eu e você tomamos decisão sem antes falar com ele, sem antes ir para o nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar com o Senhor. Não tomemos decisões sem que o Senhor diga vá. Agora, se ele disse vá, não hesite em ir. Porque se ele te disse para ir, é porque ele vai te capacitar e te sustentar. O Deus Pai sempre vai te orientar. O Pai, te encoraja. Abra comigo Isaías capítulo 41, versículo 9. Isaías 41, versículo 9. Versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os teus mais excelentes e te disse, tu és meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deixa eu dizer algo para vocês, já foi dito isso em outros momentos, em escola bíblica dominical. Sabe quantas vezes aparece, dependendo, é claro, da tradução, a palavra não temas na palavra do Senhor? 365 vezes. É o meu Pai dizendo para mim uma vez por dia, não temas, porque nesse dia eu estou contigo. A gente precisa trazer isso à memória. Mas eu estou passando por... Não temas, 365 vezes a palavra nos relata, instruída e inspirada pelo Espírito Santo. Os homens escreveram, não temas. Mas o problema é grande, não temas. Mas é a lepra, não temas. Ah, mas é o gigante, não temas. Ah, mas é a caverna, não temas. Mas é a fornalha, não temas. Acabou o azeite, não temas. Porque aquele que nos chamou é poderoso para fazer o azeite brotar até acabar as vasilhas. Só que eu preciso crer e confiar com toda a minha alma que o meu Deus, o meu Pai, tem guardado a minha vida, suprido as minhas necessidades. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Não porque somos merecedores, mas porque o amor dele é um amor
sacrificial por mim e por você. Senhor, o Deus Pai vai sempre nos orientar, o Deus Pai vai nos encorajar. Não temas, não temas. E ainda que os nossos olhos se fechem nesta terra, como foi dito na abertura, está para nós preparado a eternidade, aonde nós estaremos na presença do nosso Criador, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não tiremos os nossos olhos da cruz, não deixemos de olhar para a cruz, não deixemos de trazer à memória aquilo que nos traz alegria. Então, eu não sei como está a tua alma, mas se for necessário, diga como o salmista disse: ó minha alma, porque está aflita dentro de mim. Confia em Deus, espera em Deus, que esse Deus que eu e você, todos os dias, todos os domingos, todas as quintas, todas as vezes que as portas dessa casa é aberta, nós estamos aqui louvando aquele que tem todo o poder nas suas mãos. O Deus Pai nos encoraja, o Deus Pai nos corrige. Provérbios 3, 11 e 12 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem tanto quer bem. Esse é o momento em que a gente não gosta muito, mas é um dos mais importantes, porque é diante da correção que nós aprendemos. Eu às vezes até fico pensando que às vezes sou duro, um pouco duro demais com a Amanda, até eu entender que é necessário, para que ela entenda o que deve e o que não deve ser feito. E todas as vezes que por algum motivo a gente ultrapassa um pouco o tom, o Espírito Santo mesmo nos inquieta. Mas a correção é necessária, porque senão o erro se torna normal. E uma vez que o erro se torna normal, nós passamos a cometê-lo e entristecer o coração do nosso Deus. Deus, Pai, corrige o Filho a quem ama. Hebreus 12, versículo 6 ao 11, abram comigo. Hebreus 12, 6 a 11. Porque o Senhor, começar no versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita quem quer que receba por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Há uma frase que quando nós somos novos, a gente sempre escuta. Quando você entender, a gente fala assim direto para os filhos da gente, né? Quando vocês crescerem, vocês vão entender por que nós estamos fazendo isso. E aí na hora a gente não entende, ainda fica mais bravo ainda. Mas daí quando a gente cresce, a gente entende que aquilo que foi feito em amor. E que nós de fato estávamos errados, porque ainda não tínhamos a experiência necessária para discernir entre o certo e errado. Não se entristeça quando vier a correção do Senhor. A correção do Senhor é para nos fazer entender o que Ele quer para nós e deixar com que a nossa vida esteja cada dia mais parecida com a vida do Filho de Deus. Que nós sejamos, de fato, venhamos a refletir na nossa vida a vida do Filho de Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama. O Deus, o nosso Pai, nos corrige. Como nós vamos lidar com essa correção? É uma maturidade.
Porque assim como o pai que corrige o filho, e o filho pode se revoltar contra o pai e causar uma série de coisas, foi uma escolha naquele momento. Todas as vezes que Deus me corrige, eu posso ficar irritado e até mesmo causar e me revoltar contra aquilo que Deus está fazendo comigo. A escolha vai ser minha, mas isso só demonstra o quão tão distante de Deus está o meu coração. Quando eu entendo que o meu erro está sendo corrigido, eu faço como Davi. Senhor, pequei, e eu vou chorar aos pés, meu Deus. Me perdoa, Senhor, e me ajuda a entender o que o Senhor quer me ensinar, para que eu não erre mais, e entristeça o teu coração. E por fim, o Deus Pai perdoa, e não só perdoa, como Ele recebe de volta. Abra comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Textos extremamente conhecidos, mas que ferviam o meu coração hoje, enquanto eu trazia à memória o meu Deus, o meu Pai. Versículo 15. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de quem? Do meu Pai. Tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Aqui o relato, a parábola é literal, mas essa fome é muito mais ampla. É uma fome que ultrapassa a fome natural de comer algo, é a fome da minha alma, de relacionar-me com Deus, de me alimentarmos do pão vivo que desceu do céu. Tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e terei com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus. Aí vem o amor de Deus. Amor que nos constrange. Sabe aquele amor que nos constrange? É amor de pai. Muitas vezes nós entristecemos o coração dele, falamos o que não devíamos, fizemos o que não podíamos, tomamos decisão sem falar com ele, esquecemos de pedir orientação, brigamos, não aceitamos a repreensão. E aí vem a atitude do pai. E levantando-se foi para seu pai. E quando estava de longe, viu quem? Viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe aos pés, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. Aquele pai não estava ao caminho, porque ele tinha esperança de que o filho voltasse. Ele estava ao caminho, porque ele sabia que o filho voltaria. Porque ele sabe a educação que ele deu para o filho dele. Ele sabe a semente que foi plantada no coração dele. Então, ainda que ele esteja distante, é só questão de tempo para trazer para perto. Então, não saia do caminho, e não fique no caminho apenas na esperança de que algo vai acontecer ou alguém vai voltar, mas fique no caminho na certeza de que isso vai acontecer. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Ei! Se você está no papel do pai, não deixe de orar e esperar para que algo aconteça, e aquele que saiu volte. Mas se você é aquele que saiu, volte. Porque na casa do pai há abundância de pão, e pão é sinal de vida,
é sinal de saúde, é sinal de força. E isso a gente só encontra na casa do Pai. O Deus Pai nos perdoa. Teriam tantas outras características. Poderíamos falar do Deus que nos dá o exemplo, do Deus Pai que tem toda a autoridade. Poderíamos falar do Deus Pai que tem alegria em falar com seus filhos. Eram tantas características de Deus no relacionamento com os filhos, com o filho. Mas até aqui o Senhor colocou no meu coração. Qual dessas características, ou será que alguma delas não está sendo, eu não estou tendo a plena convicção dela? Será que eu estou entendendo quem é o meu Deus? Não é um Deus de longe, é um Deus de perto. E quanto mais nós experimentarmos da loucura de estarmos na presença dEle, mais nós iremos compreender a sua vontade para nós. E não adianta, eu sei, todos nós somos falhos, erramos, mas o amor de Deus, a graça e misericórdia dele são derramados sobre nossas vidas todos os dias. Talvez você esteja ouvindo essas características do Pai e tenha dito e feito algo que eu fiz, confrontado até mesmo a forma com que eu tenho sido pai. E pode ser que você encontre algumas características que você fala, eu não devia ter feito isso. Eu me arrependo de ter feito aquilo, e deixa eu te dizer algo, Deus te trouxe aqui hoje para curar aquilo que precisa curar. Marcas que estão profundas no seu coração, elas precisam ser curadas, e elas serão curadas em Cristo no tempo de Deus, da forma de Deus, pelo poder de Deus. Deus trouxe aqui para que nós curemos o nosso coração, para nos ensinar como agir, e daí sermos pais diferentes. Talvez você nunca tenha sentido o amor do Pai. Talvez seja difícil para algumas pessoas, talvez não ter sentido o amor presencial enquanto pai físico. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, o Senhor, cuidarei de vocês. Porque o meu Pai não me abandona. E Ele me guarda desde quando nem formado eu ainda era. Quando eu ainda nem no plano eu estava, o Senhor já me conhecia pelo meu nome. Talvez você esteja desejando pertencer ou experimentar de uma família saudável. De uma família que nesse momento talvez não seja a realidade sua diária. O nosso papel é continuar orando. E como corpo interceder um pelo outro. Mas entenda uma coisa. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que em João 8,35 está escrito: o escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre fez parte da família. Romanos 8:15 e 17 diz: porque não recebemos o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito da adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, mas que também com Ele sejamos glorificados. Se coloque em pé. Irmão, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta palavra. Mas em nome de Jesus, não deixe sair da tua memória a certeza, primeiro, que você é filho. Segundo, que Deus é teu Pai. Não deixe com que qualquer outra coisa tire do seu coração
a certeza de que você está no melhor lugar do mundo. Nós vemos muitas vezes pessoas começarem tão bem, e em algum momento serem filhos pródigos, que se afastam da casa do Pai. Eu não sei o que mexeu no seu coração, o que te entristeceu, o que te magoou, o que te afastou, o que muitas vezes pode ter gerado marca, mas eu posso te garantir uma coisa: não foi o Deus Pai. E errar, homens erram, falham, mas o nosso Deus não. O nosso Deus quer você perto, quer eu perto, para que possamos viver aquilo que em nós Ele tem a expectativa que entreguemos. Porque muitas vezes ainda estamos distante desse relacionamento com Deus Pai. Nós temos todos os dias a oportunidade de nos relacionarmos com Ele, de falar com Ele, independentemente da idade, independentemente da classe social, independentemente do seu tempo de caminhada com Deus. Aquilo que Deus tem para você é para você. A gente só precisa ter a alegria de estar com Ele. A correria desse mundo tem tirado o tempo com Deus. E o nosso desafio é lutar ao contrário. Porque quanto mais nós estivermos com Deus, mais entenderemos a vontade de Deus. Mateus 23, 37 tem um versículo que mexeu muito o meu coração. O contexto, eu não quero tirar do contexto, porque ele está falando com os escribas e fariseus, mas tem um momento em que é possível sentir a dor, quando Jesus fala. Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Olha a nossa responsabilidade. Será que eu e você, a gente está debaixo da asa do nosso Deus? Vivendo e experimentando dessa plenitude de estar nele? Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos na tua casa, lugar aonde o Senhor plantou esta igreja e trouxe para cá todas essas vidas que aqui estão. O Senhor nos enxertou neste lugar, Senhor. O Senhor nos tem feito crescer neste lugar. E nós te somos gratos, Pai, porque não fizemos nada para isso. Mas o teu amor olhou para nós, quando éramos ovelhas muitas vezes perdidas, e a tua compaixão e o teu plano nos chamou para não sermos agora servos, mas sermos filhos de Deus. Eu e todos os meus irmãos que aqui estão, somos filhos do Senhor. E o Senhor nos ama como um pai, e ainda nos diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Pai, em nome de Jesus, hoje no mundo comemora-se o dia dos pais, aonde todo mundo se ajunta em um momento só, muitas vezes cheio de questionamentos e dúvidas, mas o meu Pai me chama para relacionar com Ele todos os dias, e as dúvidas que eu tenho Ele suprirá, e dará para mim a resposta no tempo oportuno. Senhor, em nome de Jesus, se nesse momento, seja aqui, seja pela internet, está alguém olhando e dizendo: eu quero voltar para a casa do meu pai, que possa dizer no teu coração, dizer assim: eu quero voltar para a casa do meu pai, aonde tem abundância de pão. Senhor, em nome de Jesus, que todos os filhos que foram, voltem, porque o lugar deles está guardado, Pai, na tua casa. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe tomar decisões sem falar com o Senhor, porque Tu és o nosso Pai e o Senhor nos ajuda. Que quando estivermos receosos, preocupados, nós lembremos da Tua palavra que diz: não temas 365 vezes. Que quando nos depararmos com o dia mau,
que não nos esqueçamos da promessa, porque ela é maior do que o dia mau. A promessa é eterna. Se me faltar fôlego, nos ajuda, Senhor, mas que não deixemos de entoar louvores ao Teu nome. Não permita que os nossos sentimentos nos tirem da Tua presença, Pai, porque foi pago um preço tão precioso naquela cruz, e o Senhor disse sim para a cruz antes do mundo ser formado, Pai. O Senhor já tinha dito sim, por amor, um amor que só é possível conhecer quando estamos enxertados em Ti. Pai, em nome de Jesus, nos dê ousadia, para que falemos da Tua palavra e possamos tirar aqueles que vão a passos largos para o inferno, anunciando as boas novas da salvação. Oh Senhor, nos corrija quando tiver que corrigir, tenha liberdade em nós, Pai, porque nós queremos aprender a ser parecido contigo. Qual filho não quer ser parecido com o seu pai? Qual filho não quer ser parecido com seu pai? Nós queremos ser parecido com o Senhor. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada um que aqui está. Se há no nosso meio algum coração que precisa receber o perdão, entenda que a cruz e o sangue vertido e a cédula que nela está cravada nos perdoa. Não há acusação sobre nós, porque quando olham para nós está o sangue do Cordeiro sobre nós. Encoraje, Pai, para que nós, e nos ajude a consertar o que precisa ser consertado, mas que vivamos uma vida plena na Tua presença, porque para isso fomos formados. Trabalhar é uma bênção, ter família é uma bênção, estar em comunhão é uma bênção, mas nós fomos formados, principalmente, para estar em Ti, porque em Ti passaremos a eternidade. Nos abençoe, Pai, e nos ajuda, porque como filhos, nós amamos a presença do Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Lembrando a vocês que hoje se comemora Dia dos Pais. Quando você tiver essa oportunidade de se reunir com famílias para um almoço, para um jantar, lembre-se de falar. Peça a Deus a oportunidade de falar para eles de quem é realmente o seu pai. Amém? Nesta semana nós temos culto de oração que começa às 20 horas. E eu queria pedir aos irmãos aqui. Nós sabemos que o nosso país está passando por uma grande dificuldade. Eu gostaria de convocar você para estar conosco nesta terça-feira de oração, orando pelo nosso país, para que Deus mova as águas, para que haja mudança, mas que tudo que seja feito seja para a glória do Senhor. Mas você na sua casa também, interceda, peça ao Senhor, para que se faça a vontade dEle no nosso país, não a vontade de homens, mas a vontade do Senhor. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças por esta noite, pela Tua palavra, e te pedimos que possamos ter a mente aberta para entender que é o Senhor que é o nosso Pai, que é o Senhor que cuida das nossas vidas em todos os momentos. Pai, tenha misericórdia, nós somos completamente dependentes do Senhor. Ajude-nos para que possamos testemunhar de Ti. Te pedimos agora, junto com o Teu povo, pela nossa nação. Pai, nós Te suplicamos em nome de Jesus, não permita que seja vontade de homem, mas Pai, que seja concretizado a Tua vontade na vida do Teu povo,
te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, tenha misericórdia, em nome de Jesus, e que possamos ver mudança, mas que tudo que seja feito, seja para a glória do teu nome. Agora também te pedimos, pelo pastor Wagner, Pai, nós te pedimos junto com esta igreja, restaure a saúde do teu servo por completo. Pai, que ele possa testemunhar de que o Senhor operou na sua vida, como tem operado. Nós te louvamos, porque o Senhor tem usado a vida dele para a glória do teu nome. E nós te pedimos, reveste o teu servo, restaura a saúde dele, ser com ele e com a sua família, ser com cada família aqui representada. Leva-nos para os nossos